pessoal, bem-vindos ao vídeo número 11. Hoje vamos falar sobre isto. Este vai ser o último vídeo da série em que eu faço uma revisão de vídeos do YouTube sobre como obter êxito nos estudos. Estamos falando sobre como evitar desafios comuns nos estudos. O primeiro desafio que nós falamos no vídeo número 9 é as distrações, que são causadas por impulsos, em que, em vez de nos concentrarmos nos nossos estudos, nós estamos usando as mídias sociais, jogando jogos online, assistindo vídeos de gatinhos e outros problemas. O segundo desafio, no vídeo número 10, é o uso excessivo de estimulantes por pessoas que não têm déficit de atenção e hiperatividade. Estamos falando de drogas legais, como o café, o chá preto, o Adderall e outros. Algumas consequências são ataques de pânico, problemas cardiovasculares e neurológicos e outros. E o terceiro desafio é o esgotamento, em inglês burnout, em que estamos tão exaustos que não conseguimos produzir bem. O quarto desafio é a procrastinação. O que é? É atrasar uma tarefa apesar de você saber que vai haver consequências negativas. Esse atraso é voluntário, contraproducente e desnecessário e está diretamente relacionada à impulsividade. As consequências da procrastinação são baixa performance e sentimentos negativos, como a culpa por não estar estudando, a ansiedade, pensar quais serão as consequências negativas, a preocupação, e esses sentimentos levam a problemas de saúde, como a insônia e a depressão. Como resolver a procrastinação? Se for um motivo médico, como o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, você precisa procurar um tratamento. Vá a uma psiquiatra. Por outro lado, você também vai se beneficiar com a ajuda de uma psicóloga ou uma life coach, independentemente se você tem algum transtorno psicológico. Como nós vimos, a procrastinação está diretamente relacionada à impulsividade. Você racionalmente quer estudar, porém você tem esse impulso de fazer outra coisa. Então, para diminuir essa impulsividade, você precisa aumentar a sua disciplina. E uma forma de fazer isso é planejar os seus estudos e seguir este plano. Nos nossos próximos vídeos, nós vamos falar exatamente como fazer um plano de estudos. Você precisa mudar a sua forma de estudar. No vídeo número 6, eu falo, por exemplo, de comer o sapo, que é uma boa estratégia para se concentrar nos estudos. Também, outra tática é impor prazos falsos a si mesma muito antes dos prazos reais. Por exemplo, se o seu prazo é sexta-feira, você escreve na sua agenda que é quarta-feira, porque assim você termina na quarta-feira e não deixa para a última hora. O quinto desafio é o perfeccionismo. São objetivos irreais, em que você quer ser perfeito, que é impossível. Essas expectativas são altas demais para si mesmo ou para os outros. Ou seja, você espera ser uma super mulher, um super homem, uma super pessoa, de forma que você sempre vai se decepcionar com o resultado, porque ninguém é perfeito. Ou você espera que todas as pessoas ao seu redor sejam perfeitas e você só vai conseguir o resultado que quer se elas fizerem o seu trabalho exatamente como você deseja. Quais são as consequências do perfeccionismo? Sentimentos negativos, como a decepção com o resultado, pânico, estresse, etc., quando não se alcança um objetivo ou um ideal. Também obsessão com uma coisa e distração com outras. Por exemplo, vamos imaginar que o seu objetivo seja escrever 2 páginas da sua tese por dia.
Existem pessoas que têm uma obsessão com ler tudo o que já foi publicado no mundo sobre o assunto da sua tese. Se você tiver essa obsessão, você vai acabar não escrevendo nada, porque é impossível ler tudo isso, né? Então, isso vem do perfeccionismo. Outra consequência é o medo de tentar escrever a tese ou estudar para uma prova ou publicar um artigo, porque você tem medo de errar, você tem medo de que não fique perfeito. Como solucionar o perfeccionismo? Eu vi nos vídeos do YouTube sobre como obter êxito nos estudos que muitos youtubers, amam planejar. Eles amam tanto planejar que passam horas e horas e horas fazendo isso e no final não sobra tempo para estudar. Então, obviamente, se o objetivo é estudar, você precisa gastar mais tempo estudando do que planejando. Muito importante também é que os seus objetivos sejam alcançáveis e mensuráveis. O que significa mensurável? Você precisa saber como medir o seu progresso para saber se você alcançou o seu objetivo ou não. Por exemplo, se o seu objetivo for ler as leituras obrigatórias para as aulas da próxima semana, então quais são essas leituras? Quantas são? E quantas páginas por dia? Se você decidir que são 10 leituras, 10 artigos científicos e que você consegue ler 15 páginas por dia, se você alcançar esses números, você sabe que alcançou o objetivo. Uma frase que me ajudou muito a terminar o meu doutorado é: uma boa tese é uma tese terminada. Significa, a sua tese nunca vai ser perfeita. Não desperdice anos e anos e anos da sua vida escrevendo a sua tese, porque ela nunca vai ser do jeito que o ideal diz que deveria ser. Então, termine. É o mais importante de tudo, tá? Então, se nós estamos pensando num objetivo que seja alcançável e mensurável, se ele for estudar o máximo possível, é alcançável? É. Mas é mensurável? Não, porque o máximo possível pode ser qualquer número. Por outro lado, se eu digo que o objetivo é estudar 8 horas por dia sem parar, é mensurável? Sim. Porém, é alcançável? Não, porque ninguém consegue estudar mais de 2 horas sem parar. O ser humano não é capaz de fazer isso, de se concentrar por tanto tempo. Então, por outro lado, se o objetivo for estudar 90 minutos por dia sem parar, aí sim, é alcançável? É. É mensurável? Também é. Também é essencial balancear o tempo de estudo com a qualidade do resultado. Se você estudar quase nada, a qualidade do resultado provavelmente será baixa. Você vai tirar uma nota ruim, você não vai conseguir se graduar e você vai estar dissatisfeito com o seu resultado. Por outro lado, se você estudar demais, a qualidade do resultado também vai ser baixa, porque você vai chegar ao esgotamento, burnout, vai estar tão exausta que não vai conseguir produzir bem. Então, o que você precisa é estudar por um tempo razoável, nem de mais nem de menos. E assim, a qualidade do seu resultado provavelmente vai ser boa. Neste tempo de mídias sociais, é muito importante que você não tente esconder as suas imperfeições. Tem muita gente que posta nas mídias sociais: que a minha vida é um mar de rosas, que eu tiro as melhores notas, que eu consigo todas as bolsas de estudos, que eu consigo os empregos dos sonhos. Aí não mostra todas as vezes que você tentou e errou, né? Então, não tente ser nem parecer perfeita, porque não é saudável. E se você está olhando as mídias sociais e pensando, que aquela pessoa é perfeita, avalie esse pensamento, porque por trás dessas fotos, desses vídeos, existe um ser humano comum, normal, e ninguém é perfeito. No vídeo número 6, quando eu falo sobre competição versus cooperação, eu menciono que você
não deveria comparar você mesma com outras pessoas, mas sim com o seu eu anterior. Você está melhor, está progredindo em comparação ao seu eu do ano passado? E se não, vamos ajustar os seus planos, vamos ajustar os seus objetivos para alcançar esse progresso? Isso sim é saudável e não colocar objetivos que sejam irreais. O sexto desafio é a síndrome do impostor, em inglês, Imposter Syndrome. É a dúvida sobre as próprias habilidades, talentos, conquistas, merecimento e pertencimento. Existe o contraste entre o que você realmente alcança e a percepção negativa que você tem de si mesma. Neste caso, a consequência é que você tem medo de que as outras pessoas descubram que, na verdade, você é uma fraude e não merecia nada do que alcançou. Você tem medo de ser julgada, tem medo de fracassar, mas também tem medo de ter êxito. Porque se você tiver êxito, as expectativas das outras pessoas vai ser ainda maior e aí você nunca vai conseguir alcançar esse ideal. Quais são as causas da síndrome do impostor? Uma grande causa é a opressão internalizada. Opressões sociais como racismo, classicismo, o elitismo, capacitismo, etarismo, cis-heteropatriarcado, etc. Por exemplo, a ideia de que você só conseguiu aquela vaga na universidade por causa de ação afirmativa ou cota. É uma expectativa que muitas pessoas racistas têm e que você acaba internalizando e acreditando nela, mesmo inconscientemente. Outra causa é as experiências negativas do seu passado, traumas e também expectativas da família. Se a sua família não espera nada bom de você, isso é ruim para a sua autoestima e pode causar síndrome do impostor. Por outro lado, se a sua família também tem expectativas exageradamente altas, do tipo, essa menina é aquela que vai tirar toda a família da pobreza, isso também pode causar síndrome do impostor. As consequências da síndrome do impostor são baixa autoestima, sentimentos negativos como medo, estresse, frustração, sensação de fracasso, culpa e assim por diante. Isso causa problemas psicológicos como depressão, transtorno de ansiedade e outros. E pode causar também a autossabotagem inconsciente, em que você pensa que está trabalhando para alcançar o seu objetivo, mas no fundo você acaba tomando certas decisões que são contraproducentes para alcançar o seu objetivo, mesmo que racionalmente você pense que está trabalhando para o seu próprio bem. Veja no meu vídeo número 7 o conceito de eu mais, que foi criado por uma pensadora e que está escrito em um livro. Isso pode ajudar com a autossabotagem inconsciente. Possíveis soluções para a síndrome do impostor. O mais importante é desenvolver pensamento crítico estrutural. Por exemplo, você conhecer as opressões sociais que podem estar influenciando a imagem que você tem de você mesma, como o racismo, o classicismo, o sexismo e assim por diante. E tratar isso. Uma forma de tratar é procurando o apoio emocional, apoio psicológico ou apoio da sua comunidade. Por exemplo, a terapia de grupo. Uma coisa que sempre me diziam na universidade nos Estados Unidos é fake it until you make it. Significa finja até conseguir. Você pode até pensar que você não vai conseguir, ter pensamentos negativos, pessimismo, mas não importa. Siga em frente, continue fazendo com a cabeça para cima e vai fingindo que você tem autoconfiança e um dia você vai conseguir. Aqui nesta foto, nós temos minhas amigas e eu
num evento da Graduate Women's Council da Universidade de Denver, em um seminário que nós demos sobre a síndrome do impostor. Hoje nós falamos sobre 3 desafios muito comuns na hora de estudar. A procrastinação, em que você vai deixando os estudos para depois ou vai fazendo outras coisas que na verdade não têm prioridade. O perfeccionismo, em que você nunca consegue os resultados que deseja porque você quer que esteja sempre perfeito. E a síndrome do impostor, em que você tem medo de que as outras pessoas descubram que você, na verdade, não merece o que está alcançando. Aqui, nesta imagem, nós temos Amy Cuddy, num TED Talk de 2012, em que ela diz: se você sentir que não merece estar em algum lugar, finja. Finja até conseguir, ou melhor, até você se tornar a pessoa que deseja ser. Estes são os vídeos revisados. Na próxima vez, eu vou começar uma nova série explicando como aplicar a gerência de projetos, Project Management, no planejamento dos seus estudos para alcançar o sucesso na universidade. A gente se vê lá!